Fala, povo maravilhoso, lindo, que eu amo. Você sabe que é um prazer a gente estar junto, você sabe que é um prazer a gente poder estarmos mais de perto e podermos ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento com Deus. A nossa proposta é ver os seus fundamentos, seus alicerces serem estabelecidos e restaurados em Cristo Jesus. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu aguardei a gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto de suma importância. Nós precisamos estarmos limpos, nos apresentarmos como bons obreiros, que manejam bem a palavra, mas também que tenham caráter e vivam de verdade, conforme o nosso mestre nos convidou a viver. Nós vamos falar sobre convívio e vamos falar sobre assuntos sociais. Aquilo que a gente deve, aquilo que a gente não deve, ou seja, o que devemos e não devemos fazer, com quem devemos andar, com quem não devemos andar. Só que isso tudo sem religião. A gente está falando sobre assuntos tóxicos, pessoas tóxicas, pessoas que não dá para você conviver com elas. Entende? Mas você vai ter que aprender desde agora a diferença entre estar e viver. E eu quero começar com as práticas de Jesus. Lembre, Jesus estava com o perdido, mas vivia com o discípulo. Jesus estava com os perdidos, mas vivia com os discípulos. Então isso é muito importante. Às vezes nós começamos a aprender essas coisas aqui que são de suma importância para o seu desenvolvimento e nos tornamos religiosos, transformamos vida em maldição. E até numa conversa com um pastor muito querido, eu falei para ele assim, olha, hoje eu estou vivendo uma fase onde não me importa muito o que as pessoas estão pensando, porque eu plantei vida, a pessoa colheu vida daquilo que eu plantei. E se ela desejou transformar em morte a vida que eu plantei e ela colheu, já é uma opção dela e eu já não sou mais responsável pelo comportamento dessas pessoas. Então o que eu quero que você entenda? Isso que estamos plantando no seu coração é vida. Agora, o que você não pode é transformar isso aqui em religião, ou seja, usar de cada uma dessas palavras que vamos dizer para você para poder sustentar o porquê você não anda com pessoas tóxicas, ou melhor dizendo, não tem contato com pessoas tóxicas, ou melhor ainda, não se torna um instrumento para essas pessoas serem transformadas. Porque afinal de contas, as pessoas tóxicas com assuntos tóxicos não são pessoas que nós vamos viver com elas, mas são pessoas pelas quais o Pai deseja que nós as amemos, venhamos a cuidar delas e definitivamente venhamos ajudá-las a serem transformadas e modificadas. Perfeito? Então vamos lá. O que não deveria existir na sua rotina? E a partir de hoje você precisa de verdade dar um jeitinho de sair de fora a francesa de cada uma dessas coisas. Primeiro delas, você precisa tirar o hábito de criticar pessoas, comportamentos, o mais rápido possível. Porque o hábito de criticar pessoas, o hábito de criticar comportamentos o tempo todo vai produzindo dentro de você raízes de amargura, vai produzindo dentro de você discórdia, vai produzindo dentro de você abertura para que espíritos malignos venham a conduzir a sua mente e vai fazendo com que abra brechas e portas dentro da sua alma que não são necessárias. Literalmente não são. Outra coisa importantíssima que você precisa ficar livre, por exemplo, crítica, é uma escolha, você decide se você quer ou se você não quer. E escutar essas críticas, escutar a crítica de comportamento de pessoas também é uma opção sua. Você não precisa ser grosseiro com as pessoas, mas você pode, a francesa, sair disso ou conduzir as pessoas a pararem com esse tipo de prática ao seu redor. Segunda coisa importantíssima que você precisa entender é o que a Bíblia chama de mexerico, que é a fofoca, gente. Meu Deus do céu, salão de beleza, mulher, meu Deus, é o que mais existe lá dentro. Parece que é cultural dentro de um salão de beleza. Parece que é cultural numa manicure, parece que é cultural dentro de alguns ambientes. E infelizmente no meio dos cristãos hoje também parece que é cultural. Fofocar, falar da vida alheia, comentar coisas. Ai, você ficou sabendo de fulano? Ai, você ficou sabendo... fulano casou. Fulano separou. Fulano pecou. Fulano... Gente... não é o tipo de assunto que deveria existir na sua boca, porque não produz edificação nem para quem fala, nem para quem ouve. Então são comportamentos tóxicos que simplesmente alimentam uma raiz antiga dentro de você, de uma velha criatura. E infelizmente, velhos comportamentos, velhos lugares, velhas lembranças e cheiros antigos despertam também a famigerada velha criatura. E não é legal que isso aconteça. Então são falácias que o apóstolo Paulo condena, são comportamentos que a igreja é admoestada a não ter. Então,
não fique no convívio da fofoca, não pratique isso. E se você tem um problema com isso, eu quero te convidar literalmente a se desafiar a não fazer isso mais. E caso você fizer, pedir desculpa quando você fizer isso. Sabe, pedir desculpa ao ponto de você se constranger diante das pessoas para que aquilo produza temor no seu coração. Você fez fofoca por um minuto, você fala, gente, me perdoa. Eu tô me comportando como um fofoqueiro aqui agora. Eu tô agindo debaixo do espírito de mexerico que fala lá no Antigo Testamento. Eu não quero isso pra mim mais, eu quero pedir perdão pra vocês, gente. Eu como um cristão, eu como uma pessoa que vive com Jesus, eu não quero isso pra mim mais. Então é muito importante que você pare com isso. Outra coisa que às vezes você deixa passar e não deveria é ouvir história da vida das pessoas, é ficar se alimentando das histórias da vida das pessoas sem que aquilo tenha um propósito em Deus. Por exemplo, eu escuto muitas histórias, mas eu escuto para ver as pessoas serem transformadas. Porque escutar por escutar, a gente cai na proposta da fofoca de novo. A gente cai na proposta de se preocupar com a vida dos outros. E posso ser sincero, cada um cuida da sua vida. Já é muita coisa para nós fazermos. Então, se Deus está me colocando na condição de ajudar que outra pessoa consiga cuidar da vida dela, e que eu me torne um instrumento para isso precisa ter um propósito. Caso contrário, não me é útil que eu viva esse tipo de comportamento, tá? Agora, eu vou falar agora de assuntos que são desnecessários. E você vai entender um porquê. Esses assuntos desnecessários, qual que é a ideia deles? São assuntos que você pode evitar eles, não precisa fazer deles o motivo pelo qual você conversa, produz um diálogo ou está junto com as demais pessoas, porque, cara, para você prestar atenção. Infelizmente, às vezes nós paramos perto das pessoas e nós não temos um assunto primordial a zelar. E aí que está o seu grande problema. Por não ter um assunto primordial a zelar, o que você faz? Você cai nesses assuntos desnecessários ou então se envolve em assuntos tóxicos. Quer ver uma coisa? Quais são assuntos desnecessários? Ficar conversando sobre carro, gente. Ah, porque o motor V12, não, você viu o aro daquele carro? Caraca, tu viu? Suspensão a ar. Mano, você tinha que ver aquela direção elétrica. Rapaz, que Land Rover. Mano, você tinha que ver que Porsche. E fica aquele assunto masculino, até de mulheres, né? Aquele assunto, e a pintura, e não sei do que. Gente, é desnecessário para quem quer se desenvolver, para quem quer desenvolver sua espiritualidade, para quem quer definitivamente fluir no relacionamento com Deus, para quem quer seu impacto na terra, para quem quer trazer os céus na terra. Não é esse tipo de assunto que você deveria produzir, porque afinal de contas o que sua boca fala, aquilo que seu coração está cheio. E daquilo que seu coração está cheio é a demonstração do tipo de prática e de alimento que você come no longo do dia. Olha que importante você pensar nisso. Outra coisa, acontece com mulheres também, os dois, todos que eu tô falando é homem e mulher, receita. E fica aquela receita de bolo, receita de arroz, receita de pintura, receita disso, receita daquilo. E vai aquele troca de figurinha o tempo todo. E nós passamos horas que nós poderíamos estar edificando o nosso espírito, recebendo aquilo que é espírito e vida, que são as palavras de Cristo, e nós deixamos de aproveitar essa oportunidade para ficar falando de receitas. Olha pra você ver que assunto desnecessário. Meu Jesus, gente. Futebol, ai. E a Libertadores. E isso, aquilo. E a Copa do Mundo. E lá. E o Neymar isso. E o Messi aquilo. E Cristiano Ronaldo. Cara, isso vai edificar o que na sua vida? Me explica, pelo amor de Deus. Quantos côvados de vidro isso vai somar pra você, cara? O que isso vai desenvolver na sua espiritualidade em Deus? Quanto que isso vai modificar no seu caráter? Isso vai melhorar em que o seu casamento? Vai fazer qual diferença na educação dos seus filhos? Você está entendendo que é desnecessário? Mesma coisa é política. Todo mundo tem um jeito de resolver o Brasil, o mundo, as nações, cara. Pensa, você quer resolver o planeta, para na porta de um bar. Tá todo mundo conversando sobre política ali dentro. Gastando energia, saúde emocional e física para algo que não vai mudar a vida de ninguém. E tá lá você discutindo se é PT, se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes, se é fulano, se é ciclano, que Beltrano isso, e discute com outro, e se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, centro-esquerda, extrema-direita, e começa aquela coiseira toda. Tá, e eu te faço outra pergunta. O Brasil mudou? Não. Pessoas mudaram? Não. Cada um que defende uma situação dessa fica preso nas mesmas circunstâncias e, infelizmente, não muda nada pra ninguém. Você está gastando a sua energia e a sua saúde emocional de forma desnecessária.
Ah, historinhas corriqueiras, já viu, cara? Você para e fica conversando uma historinha aqui, conversando uma historinha ali, e conta um caos aqui, conta uma historinha da sua infância, e conta aquilo, e lá vai você perder a oportunidade de manter um assunto principal que poderia edificar a sua vida. Falar sobre o trabalho, e começa a contar da azaração que aconteceu, e começa a contar do trabalho que deu, e começa a contar da venda que não foi, e do funcionário, e que caiu isso, que caiu aquilo, e todo mundo dá risada, e fica aquele clima descontraído de quem está gastando tempo, não só o dele, mas das demais pessoas, de quem está realmente não aproveitando a vida como deveria aproveitar e entendendo que Jesus está voltando, que as profecias praticamente se cumpriram todas, que o tempo é só o de Deus e que ele está às portas e a gente está gastando nosso tempo aqui de forma desnecessária. Você está entendendo? Ai, falar sobre trabalho, mas não fala o que Deus fez dentro do seu trabalho, sabe? Deus não participa daquele assunto. Deus não participa das suas histórias corriqueiras de contar uma experiência que você teve numa história corriqueira. Deus não participa de uma experiência política que você teve, ou dentro do futebol, ou por exemplo, quando eu contei do carro, que o carro foi transladado, e assim subconsequentemente, sabe? Aí fica falando sobre beleza, o que faz pro cabelo ficar mais macio, o que faz para levantar os seios, o que faz pra panturrilha ficar mais dura, o que faz pro abdômen ficar definido, e o que faz para isso, aquilo. Ou seja, não tem saúde à vista, não tem bem-estar, não tem absolutamente nada. Tem a ver sobre gastar tempo falando de coisas que pro seu propósito é desnecessário. Olha pra você ver que coisa interessante. Aí entra falar de gastronomia, falar de corpo estética, falar de roupas, e fica um vasto campo de informações desnecessárias que te roubam do assunto principal. O que eu quero que você pense nesse exato momento, tá? O que eu quero que você pense? Cada um desses comportamentos, cada um desses assuntos ou dessas atitudes que eu estou comentando com você, são atitudes que vão roubar você de desenvolver um relacionamento, desenvolver o ministério que Deus chamou você, o seu propósito, o seu dom de governo, de desenvolver você em Deus e naquilo pelo qual você nasceu para fazer e Deus te chamou para viver. Então é perca de tempo. Foque no assunto principal. Você precisa perceber, Wagner, então eu nunca vou poder falar desses assuntos? Claro que você vai poder. Sabe qual que é o problema? É que você precisa de equilíbrio. Equilíbrio com o que, Wagner? Equilíbrio no quesito de o que é prioridade para mim, o que é importante para mim definitivamente, o que eu preciso ter e viver e aonde devo estar para que eu me desenvolva, para que eu cresça e chegue aonde Deus gostaria que eu chegasse. Você consegue entender? Wagner, mas meus amigos, o assunto deles é esse. Calma que a gente vai falar sobre isso. Qual que é definitivamente o assunto que você deveria ter como primordial e desenrolar no meio? Olha, há uns 15 anos atrás, cara, eu era até um pouco religioso nesse aspecto, pra te confessar. Mas eu saía e chegava, não, porque o futebol. Eu falei, amigo, desculpa, quer andar comigo? Eu quero, então nós vamos falar de Jesus, cara. Eu não quero falar de outro assunto. Eu era rígido. E o legal, todo mundo queria andar comigo. Por quê? Porque eles viam que eu queria Deus e eu levava eles para Deus o tempo todo. Mas eu ainda era religioso. Eu não sabia conversar com uma pessoa que não era cristã se não fosse de Jesus. E se ela quisesse conversar comigo, tá no meu rol, tinha que ser de Jesus. Então eu não permitia que as pessoas falassem outro assunto perto de mim. Várias dessas coisas que eu fazia naquela época eram comportamentos sadios, comportamentos bons. Porém eu era religioso, porque eu não conversava com o ímpio, eu não conversava com uma pessoa que não queria conversar sobre o assunto. E quando o fato era de evangelizar alguém, eu não conseguia conversar no assunto da pessoa, tinha que ser no meu. Ou seja, se não fosse falando de Deus, ela não seria evangelizada. Eu não poderia conversar com ela sobre política, eu não podia conversar com ela sobre nenhum tipo de assunto, porque afinal de contas tinha que ser sobre Deus. E você vai aprender que isso é religião. Você pode conversar sobre qualquer assunto com a pessoa, desde que você conduza aquele assunto para o reino de Deus. Entende? É ter sabedoria na hora de se movimentar diante dessas circunstâncias. Qual seria o seu primeiro assunto de maior percentual? Falar sobre experiências, compartilhar experiências que você está tendo com Deus no longo do tempo, as revelações que você está tendo ao ler a Bíblia na sua rotina que você tem tido com Ele, comentar coisas que Deus falou com você, permitir que o assunto da roda seja Jesus, os momentos que você gastou meditando, as experiências que você teve, as coisas que Deus te revelou, o que Ele mostrou dentro do seu coração, você entende?
como Deus se moveu dentro do seu trabalho, como Deus se moveu, que nem, por exemplo, a gente estava lendo aqui, ó, lá, falar sobre beleza, coisas que Deus mexeu dentro do seu corpo, por exemplo, filmes cristãos, coisas que você gostou de assistir, que Deus falou com você, a experiência que você teve ao comprar uma roupa que Deus te deu um ensino, ou seja, é aquele momento que você participa, Deus, da sua rotina diária para as pessoas. Participa como Ele te ensinou, como Ele te explicou através de um relacionamento com você. Aquele momento de desfrutar do que Deus tem dado para você, desfrutar do que Deus tem dado para as pessoas ao seu redor e vice-versa, gente. Vocês estão entendendo como é que é? É aí que vem o ponto. Ou seja, você tem um primeiro plano de conversa, uma primeira forma de se conversar, que é sobre as coisas de Deus, sobre a palavra, sobre as experiências, certo? Depois você tem aquilo que deve ser muito pouco, que é aquilo que você vai dizer não, que seria o quê? As palavras tóxicas. Não tem como você ficar livre delas porque elas vão aparecer. Mas você escuta ela, é muito pouco, você já vai dar um jeitinho de contornar e sair fora daquilo. Depois disso, você tem aquilo que é aceitável, tá? É aquilo que é aceitável, que são os assuntos desnecessários. Vai ter hora que alguém vai chegar falando com você, você vai dar um sorrisinho de forma carinhosa, educada, vai dar uma mexidinha nos fatos, vai dar uma reboladinha na situação ali dentro e vai sair fora, porque não é algo que você quer pra você. E vai ter também as coisas que são inaceitáveis, sabe? É assunto de sexo, é assunto de flertar com mulher casada, é assunto de ficar chavecando pessoas, é assunto de morte, é assunto de pecados e assim subconsequentemente. São coisas que não devem existir na vida de você em nenhum momento e você precisa cortar isso o mais rápido possível, porque afinal de contas você tem que entender quem você é. Então é aí que tá o ponto, cara. É o primeiro plano. Aquilo que deve ser rotina. Qualquer coisa que passar disso, gente, eu costumo brincar que procede do maligno. Só que, Wagner, só que as minhas amizades são assim, é simples. Infelizmente, se existem pessoas que querem conviver com você, mas nessa forma, nesse formato, algumas delas você vai ter que dizer tchau. Algumas delas você vai ter que, infelizmente, parar de caminhar com uma pessoa dessa até que ela mude o comportamento dela e decida que tipo de vida que ela quer ter. Porque, afinal de contas, são pessoas que querem ser tóxicas, permanecer e ainda querem evangelizar você para transformar você. Aí não vai. Aí não tem como. Infelizmente, pessoas assim você vai ter que parar de andar com elas. Entende? Agora, vamos falar de comportamentos. Sobre, por exemplo, sabe aquele comportamento de demonstrar interesse pelos assuntos de Deus? Como eu fico chateado de chegar perto de cristãos e eles parecem que não têm empolgação quando a gente está falando da palavra de Deus. Eles não têm empolgação quando você está falando de experiências com Deus, ou tem ciúmes, ou não acredita, ou não está afim. Por que o sono vem quando você vai estudar a Bíblia Sagrada? Porque a pessoa está cansada, e ela está desmotivada, e o pior, o assunto não empolga ela porque não é interessante para ela, porque ela não enxerga o grau de relevância que aquilo tem para a vida dela. Você consegue entender? Por exemplo, a pessoa ela vive definitivamente uma vida de filmes, uma vida de séries, uma vida de qualquer coisa que possa ser entretenimento para ela, que faça ela escapar de ficar perto de Deus, sabe? Ela tem aquela vida de prática de músicas mundanas o tempo todo, é escutar uma música mundaninha. Eu sou crente, cara, eu sou religioso, não tem problema nenhum, não tem nada a ver não. Imagina, secular é tudo secular, tênis é secular, carpete é secular, câmera é secular. Você vai falar pra mim de música secular, rapaz? Jornal é secular, tudo é secular. O que tá em jogo não é o que é secular, meu irmão. O que tá em jogo é que tipo de comida que você quer viver. O que você quer alimentar o seu espírito. O cantor, ele é secular, por isso a música é secular. Você consegue entender? Eu não escuto louvores da boca de pessoa que não anda com o meu Jesus. Há uma transferência de códigos, há uma transferência de emoções e sentimentos que vão entrar dentro de mim e vão começar a me conduzir a outras coisas que eu não quero. Você consegue entender? Tenta me entender um comentário, tá? Existem artistas famosos mundanos que começaram a tocar e cantar músicas gospel. É um mercado que para eles é interessante, mas eles não abandonam a vida de pecado. Desculpa, gente. Desculpa. Não sei quem determina quem serve e quem não serve, mas esse comportamento para mim não serve. Entendeu? Cara, sabe aquela ideia de ficar conversando sobre sexo, ficar conversando sobre o bumbum da moça, a dancinha, o tórax do cara, os dentes de fulano, a praia com Beltrano?
São comportamentos, gente, que além de ser um assunto que deve ser removido da sua vida, são comportamentos que não podem partir do seu coração. Isso precisa ser removido dentro de você o mais rápido possível. O estado de alerta e de se policiar tem que ser instantâneo, o mais rápido possível. Por exemplo, vitimismo. Ai, tudo é eu. Ai, minha vida tá ruim. Ai, eu não presto. Ai, isso. Ai, aquilo. Eu não sou bom. Deus não cuida de mim. E começa aquele vitimismo diário de tudo que a pessoa faz. O vitimismo é a prova que você não quer andar com Deus. O vitimismo é a prova que você não tem interesse nas coisas do Senhor. O vitimismo é a prova que você não quer mudar. Então seja livre disso o mais rápido possível. Simplesmente decida não querer viver isso mais. Tá? Complexo de doença. A pessoa não pode escutar de doença que ela tá doente. É dor de cabeça, é farmácia dentro de casa, é dor aqui, é dor ali, é pressão aqui, é pressão lá. É tudo que você pode imaginar. Parece que toda vez que toca no assunto de doença a pessoa tá doente. Isso é complexo. Ela não aprende a produzir resistência na mente dela para ser livre disso para sempre. Você entende? Desejar saber da vida dos outros. Sabe aquela ideia que é interessante conhecer a vida das pessoas? Que é interessante saber o que fulano está vivendo, fulano que não está vivendo? É uma raiz de fofoca. Mas é aquele interesse por isso. Você precisa orar, chamar os pés da cruz e falar: Deus, eu não quero mais que esse tipo de realidade exista dentro de mim. Eu não quero, Pai. Eu não quero, definitivamente. Então, meus amados, são comportamentos que precisam acabar a partir de agora e zerar no seu coração. Literalmente. Literalmente mesmo.